entrevistar todo mundo? Vamos lá. Encerrado o processo seletivo do Partido Novo para prefeituras, foram 37 aprovados em 35 das principais cidades do país, espalhadas por todas as regiões. Natal terá candidato próprio do Novo à prefeitura, o advogado Fernando Pinto. Meu convidado hoje é o presidente estadual do Novo, Fábio Macedo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Diógenes. Prazer estar aqui. O processo durou quantos meses? Olha, o processo, em média, durou 6 meses. Né? É um processo bem interessante, porque vê o perfil do candidato, a biografia, o currículo, né, para saber se ele tem as prerrogativas para administrar uma cidade como Natal. Né? Analisa também o seu perfil psicológico, todo o seu currículo de postagens. Hoje as redes sociais são um bom veículo que se avaliar. É uma referência. O LinkedIn, que é uma ferramenta também que é utilizada para avaliar o seu perfil. A relação profissional. E também passam por testes exaustivos, como uma espécie de um vestibular, provas. E depois disso, tem um vídeo que ele tem que demonstrar em poucos minutos como é que ele planeja Natal. E numa sequência, uma série de entrevistas com uma bancada completamente, vamos dizer, independente, que não tem nenhum relacionamento com o Natal nem com o Rio Grande do Norte. Então, no Partido Novo, não é só querer ser candidato, não. É preciso mostrar capacidade. Exatamente. Você tem que ter uma capacidade de aglutinar, tem que ter o perfil, defender as ideias liberais do partido, as ideias de empreender, as ideias de resolver problemas, já que Natal, todos sabem que está com excesso de problemas. A gente não pode viver uma cidade só de maquiagem, véspera de eleição, pintar rua, ajeitar asfalto, melhorar a praça. Acho que a gente precisa entender Natal de uma forma mais global, e a ideia do Novo é trazer exatamente este perfil executivo. Ou seja, o candidato novo ele tem que ter, no mínimo, 8 anos de gestão comprovada, seja na iniciativa privada ou pública. Foram 37 aprovados, 35 das principais cidades do país. Apenas uma mulher? Tem uma certa crítica aí, eu li alguma coisa na imprensa, de que apenas uma foi classificada. Na verdade, nós defendemos igualdade de oportunidades, né? Aliás, entendemos até que esse regramento de percentual de mulher, homem, eu acho que isso tem que ser uma demanda de forma natural. As mulheres têm que entrar na política, assim como os homens têm que entrar na política. Mas há uma pressão hoje para abrir mais espaço, para... Mas eu acho, Diógenes, o espaço ele deve acontecer, na nossa opinião, de forma espontânea, e não com regulações que, por exemplo, de determinar que a cada 30% das vagas de candidato homem ou mulher tem que ser preenchido por homem ou mulher, ou seja, 70% homem, 30% mulher, ou 70% mulher, 30% homem. Isso cria distorções, e a gente acha que isso não deveria acontecer. Mas a regra é a lei. É a regra, a gente segue a regra e a lei, mas estou dizendo, uma distorção clara foi apresentada o ano passado, com candidaturas laranjas no partido, inclusive, do atual presidente, que saiu há pouco, do PSL. Então, acho que a gente trabalha muito mais na ideia de trazermos as mulheres para a política, porque elas têm muito a contribuir com a política. Muita gente ficou pelo caminho, Fábio? Muita gente. Hoje, aqui em Natal, por exemplo, se não me falha a memória, foram 9 iniciantes postulantes. 9 postulantes. 9 postulantes iniciais, e no final ficamos com 2, e ao término, o único aprovado no processo seletivo foi o Fernando, e de fato a gente mantém todo esse processo de forma sigilosa, né, para deixar as pessoas tranquilas que elas podem colocar seu nome à disposição, que o Novo, pelo compliance de informação, ele não divulga. Então, mas isso só para Natal. E na última finalização tinham 70 cidades possíveis, mas na régua final, apenas 35 cidades foram contempladas. O Novo ainda vai realizar uma convenção. Na verdade, Fernando Pinto passa a ser pré-candidato da legenda depois desse processo seletivo. Me fale do perfil do Fernando Pinto. O Fernando é um empreendedor, é um jurista, advogado conceituado local e nacionalmente. Ele veio para Natal já há 11, 12 anos, e aí veio literalmente para empreender. E fez um case de sucesso, seu escritório e toda a sua atividade. É um esportista, campeão brasileiro, sul-americano de remo, ciclista. Olha para Natal de uma forma muito carinhosa, e Natal o agraciou até com o título de cidadão natalense, exatamente por entender que ele tem um perfil muito linkado à cidade. Então, e ele escolheu Natal, de fato, para ser a sua cidade para viver. Então, você garante que ele está alinhado
com as diretrizes do Novo. Totalmente, porque o Fernando, a gente poderia dizer que é aquele novo raiz, que começou o projeto desde o início, coleta de assinaturas, né? Então, é praticamente um fundador, é o 250, 200 e pouco número de filiados. Hoje a gente tem mais de 50 mil filiados e o Fernando é o número 270, então ele é bem alinhado. E fora isso, em Natal, ele tem uma identificação com a cidade tremenda. É um remador, ele vai para o Rio Potengi todos os dias, 4h30 da manhã. Então, conhece, inclusive, uma região que é carente de poder público, que é carente de assistência, seja social, seja pública, né? E isso o credencia também a entender a cidade por vamos dizer, uma visão que é discriminada, a periferia, etc. Então, o Fernando, ele tem essa sensibilidade, sem demagogia alguma, ele entende que a cidade de Natal ele precisa avançar, perdemos competitividade nas indústrias, competitividade no turismo, né? As gestões que se sucedem aqui sempre focadas em aumentos de impostos e quem paga a carga tributária está vendo a coisa como está. E pela ótica do esportista, ele vai ter que remar muito aqui na eleição. Isso, na eleição com de certeza, Natal. Diógenes. Me diga uma coisa, qual é a qualidade que você destacaria do pré-candidato novo aqui em Natal? O nosso selecionado, para mim e para o Novo, a principal característica dele é a inovação. É o homem que conhece o mundo todo e que vê algumas cidades avançando no Brasil e fora e diz, poxa, a cidade mais bonita do Brasil, uma das mais admiradas do nosso planeta. No Brasil, sem dúvida, uma das mais admiradas. Está perdendo competitividade. Temos uma orla riquíssima, super mal aproveitada por falta de gestão pública, né? E aí, quando a gente fala de gestão pública, não é só colocar na conta dos executivos, não. Também dos órgãos reguladores, Ministério Público, governadorias, os órgãos governamentais que também travam. A gente precisa desburocratizar a cidade. E Fernando tem no seu DNA uma concepção muito clara que o plano diretor precisa avançar. Nós estamos discutindo um plano diretor, mas na ideia de Fernando e na ideia do Novo, o plano diretor pode ser muito melhor do que a gente está discutindo. E é óbvio, se a gente não pode avançar hoje 100%, vamos avançar 20%, 30%, mas a gente não pode perder de pauta que a cidade precisa avançar muito para ser competitiva. O Novo não tem representação na Câmara Municipal de Natal e, a partir de março, os vereadores vão tratar da proposta de revisão do plano diretor. O partido vai acompanhar essa discussão de perto? Sim, nós acompanhamos as comissões, os nossos filiados estiveram presentes, né? A nossa instituição, ela claramente nas redes sociais e onde tivemos acesso à imprensa, nos posicionamos a favor de um plano diretor que traga desenvolvimento para a cidade. Essa história de dividir rico e pobre, empresário e trabalhador, gente, estamos todos num barco só. Se a cidade avançar com riqueza, ganha o empresário, ganha o trabalhador e ganha a cidade. Onde a riqueza que é gerada numa cidade, Diógenes, ela é usada também dentro da cidade, né? E a gente ganha competitividade. Então, nós acompanhamos, vamos continuar avançando, vamos aplaudir sim as ações que forem defendidas pelo Legislativo Municipal e também pelo Executivo. Não é porque a gente vai entrar numa campanha que a gente vai desconstruir as boas ações que estão sendo implementadas. Mas tem muito a avançar e o nosso candidato sabe, o nosso futuro candidato sabe disso. Fábio, qual vai ser o diferencial do Novo na eleição de Natal? Além, claro, de apresentar a candidatura própria. Pronto. Primeiro a gente vai trazer, se Deus quiser, uma boa, vamos dizer, nominata de candidatos a vereadores. Todos aprovados em um processo seletivo. Aliás, o nosso processo seletivo... Já encerrou? Para vereador está aberto até meados de março. Então, quem tiver interesse, procura o Novo, www.novo.org.br. É um processo seletivo. Tem que pagar para ser... Paga para participar do processo seletivo, não só de prefeito, que já está encerrado, mas também de vereador? Explica para a gente isso aí. Diógenes, como a gente não usa dinheiro público, né, o único partido no Brasil que abre mão de qualquer uso de dinheiro público para sua sobrevivência, nós usamos o dinheiro do nosso filiado e aquele que se inscreve está se inscrevendo num processo seletivo. Voluntariamente, ele tem uma contribuição de em torno de 250, 350 reais, agora eu tenho um pouco em dúvida, mas serve para quê? Exatamente para poder bancar a estrutura mínima. A do prefeito foi um pouquinho maior, do prefeito foi algo em torno de R$2.000 para a candidatura a prefeito, né? São 37 aprovados, 37 candidatos nas eleições. Em 2016, apenas um, né? Então, houve um crescimento grande. Bastante significativo. Mas você vê a responsabilidade do Novo, nós temos um compromisso de fazer a coisa certa. A maioria dos partidos ficam tentando capilarizar
em vários municípios do Brasil, a gente fez um processo seletivo transparente, estabeleceu metas. Cidades que atingissem um número X de filiados ativos, ou seja, que mostrava poder de mobilização, poder de contribuição, entraram no processo seletivo. Natal foi muito bem nesse quesito, né? E uma coisa para lembrar que na eleição de 2018, o Rio Grande do Norte teve 1,6% de votos válidos para a federal, o que nos ajudou a vencer a cláusula de barreira. Significa dizer, você que está nos acompanhando, que o Novo vai participar de todos os debates nas TVs, nas eleições que foi um problema em 2018. Exato. Né? Havia uma certa cobrança até da participação do João Amoedo na disputa, na eleição, e ele não teve espaço para isso. Exato. Né? Eu acho que a regra é clara, a gente está jogando o jogo como tem que ser jogado, mas a gente acredita que, inclusive, no futuro tem que flexibilizar. E a gente espera que o Novo seja essa plataforma de atrair para a política pessoas bem intencionadas. Não adianta a gente ficar demonizando os políticos, porque é pela política que a coisa muda. O que a gente precisa é qualificar, é melhorar a capacidade de finalizações e realizações dos nossos políticos. Usando ou não os recursos públicos dos fundos, né, não só partidário, mas também eleitoral, é destinado recursos ao Partido Novo. Como é que vocês estão apenas guardando o dinheiro, estão devolvendo esse dinheiro? Ótima pergunta. Na verdade, nós recebemos, uma parte é obrigatório o uso, por exemplo, hoje na fundação e para a participação da mulher na política, tem que ter um percentual X, que este fundo obrigatoriamente tem que ser usado, porque se você não usar, você é capaz de uma penalidade grave ao partido, e a gente segue a regra do jogo. Mas aonde a gente tem a possibilidade de não usar, não usa. O que a gente faz é manter este dinheiro remunerado, não é? E estamos tentando formas de devolver esse dinheiro para o erário, para ser aplicado. Ainda não conseguiu. Ainda não consigo, mas já para o fundo eleitoral agora, há um regramento que a gente pode destinar para o Tesouro e o Tesouro destinar para a educação, saúde e segurança e não destinar para uso na política propriamente dita. Eu acompanhei na imprensa que a bancada federal do Novo tentou dar um destino na questão do fundo partidário, Exato. Mas até agora não conseguiu. A gente não conseguiu, mas você vê como a coisa vai andar. Nós éramos 8 dentro dessa discussão. Tivemos o apoio de mais de 100 deputados já nesta discussão. Foi minoria, mas você começa a entender e você vê que o Novo não é o único caminho, a gente tem consciência disso, mas ele está trilhando o caminho que o Brasil deve seguir. Eficiência na gestão pública, não uso do dinheiro público para destinar para a política, né, que deve ser feito por contribuição voluntária, não é? E, ao mesmo tempo, entender que as mudanças elas ocorrem pela via política e pelo fortalecimento das instituições, e não a destruição das instituições, como alguns tentam fazer. O Novo vai orientar os seus candidatos em termos das regras que o partido tem que seguir de acordo com o partido? Sim, ótima pergunta. Eu estou perguntando isso porque, por exemplo, não é apenas ser candidato, ser eleito, mas sendo eleito, existe uma forma diferente de lidar com o Partido Novo. Com certeza. É nesse Primeiro, sentido que eu fiz cada candidato aprovado e que vai, vamos dizer, aquele selecionado que vai caminhar, ele assina um termo de compromisso. Lá está dito o que ele precisa fazer, o que ele pode e o que ele não pode. Acabou. Por exemplo, isso vale para o majoritário e para o executivo. Para o legislativo. Isso, e para o legislativo. Por exemplo, no legislativo é obrigatório abrir mão de 50% de verba de gabinete. Abrir mão de 50% do número de assessores, no mínimo. Isso aí é premissa básica. Em não cumprindo, nós temos o direito de desconvidar o candidato eleito a sair do partido. Não sei se você falou, mas existe uma regra de que para entrar e ser filiado, se candidatar pelo Novo, não pode depender da política? Não, assim, você pode ter carreira na política, sim, mas o que a gente não quer é que o cara crie raízes naquele mesmo cargo. Um exemplo... E que vá para a política para poder crescer na vida. Eu acho assim, Diógenes, a política não é profissão, mas existem pessoas vocacionadas à política. Elas podem dizer, o que a gente não quer é que um cidadão seja deputado federal e fique 11 mandatos como deputado federal. Que fique 10 mandatos como vereador. Aliás, quem for vereador agora, se eleger, não pode ser candidato de novo na outra eleição? Tem direito a uma reeleição, sim. A uma reeleição, isso. Né? Agora, por exemplo, ele pode ser candidato a uma reeleição, ele não pode ser para a segunda, mas ele pode sair candidato a prefeito ou voltar para a sua atividade e depois tentar, se tiver interesse, tentar um cargo para deputado. Não pode ficar na sequência, ele não pode ficar eternizar. Isso, porque a nossa ideia, Diógenes, é que a condução do projeto, ele é um projeto ideológico, por isso que a gente acha que é bem legal o projeto. E não importa que pessoa vai conduzir. Hoje sou eu, amanhã é você, amanhã é o outro. Então, a ideia, sendo bem trabalhada e bem construída, ela pode ser levada por qualquer um dos cidadãos que se alinhem àquelas ideias.
Coligação na proporcional não teremos. Perfeito. O Novo vai se abrir para alianças com outras legendas? Não, tá em nós discussão? sempre. Não, assim, veja só, nós sempre estaremos abertos ao diálogo. Conversar não tem problema. Mas juntamento com outros partidos não tem essa possibilidade, até porque o Novo ainda não identificou aquele partido que comungue com as nossas ideias. Por exemplo, abrir mão do dinheiro público, abrir mão de privilégios, etc. Nós não identificamos no Brasil nenhum partido que comungue com o mínimo dessas ideias que o Novo tem, de abrir mão de dinheiro público, de privilégios, de cortar assessores que não são necessários, de fazer rachadinhas em câmaras, em assembleias. Então a gente ainda não identificou. E encontrando um partido que venha nessa direção, nada impede que o Novo possa fazer alguma acomodação futura. Mas nós não vislumbramos no cenário brasileiro. Eu queria agradecer a presença de Fábio Macedo, presidente estadual do Partido Novo. Obrigado, Fábio, por suas explicações, informações aqui. Muito obrigado, Jorge. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Agora a audiência vai aumentar, hein? Vem aí, Robson Carvalho, com Boa Tarde, Cidadão. Eu volto amanhã. Até lá.